Queria pedir que você feche seus olhos. Nós sempre começamos esse tempo orando, entregando ao Senhor, como tudo aquilo que nós já estamos fazendo. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse privilégio que nós temos de estar na sua presença, Pai. E nesse momento nós pedimos que o Senhor tire toda a distração da nossa mente, do nosso coração, todo sentimento, Deus, que não seja gerado pelo Senhor agora, Senhor, que possa nos tirar o foco da sua palavra, que o Senhor arranque de nós, Deus, que o Senhor coloque ordem aos nossos pensamentos, nos nossos pensamentos, que nós possamos estar conectados com aquilo que o Senhor quer falar, Deus. Eu peço que o Senhor use a minha vida, que o Senhor tire toda a vaidade, que o Senhor tire toda a autossuficiência. Eu estou aqui perante os meus irmãos declarando que eu preciso do Teu Espírito Santo fluindo através da minha vida, Pai. Nós declaramos que toda falha na comunicação, Deus, todo distúrbio na comunicação, nós declaramos repreendidos em nome de Jesus e declaramos que hoje será um dia onde o Senhor será glorificado. E ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria pedir que você olhe para a pessoa que está do seu lado, acene, dê um tchauzinho para ela. Se é da sua família, você pode cumprimentar, dar um beijinho e vamos começar o nosso culto. Glória a Deus. Eu prometo para vocês, do fundo do meu coração, que eu vou acabar esse culto antes das 8 horas. Prometo, tá? Nem que eu corte um ponto da mensagem, a gente vai acabar, porque a gente tá virando assembleia aqui, um negócio, uma mistura de assembleia com bola de neve, assim, a gente está indo embora, assim. Não que isso seja ruim, tá, gente? Eu acho maravilhoso. Eu ficaria aqui 6 horas, mas aí a galera fica com fome, fica mal-humorada, fica brava, enfim. Mas a gente vai aqui, amém? Bom, hoje em dia é muito comum falarmos a respeito de fake news. Fake news nada mais é que uma mentira espalhada. Quantos concordam com isso? Quantos tem aquela tia no WhatsApp que fica mandando aquele tipo de informação? Lula morreu faz 3 meses. Quem está lá é um dublê dele, né? Existem várias outras fake news que nós ouvimos e Mamonas Assassinas não morreram. Eles estão morando em Ilhabela. E por aí vai. Mentiras espalhadas sobre os mais diversos assuntos, especialmente o ano passado, em épocas de eleição. A mentira ela ganhou valor e se tornou muito mais importante do que a verdade, pelo menos é o que parece. E ao longo dos últimos anos, nós temos visto de forma recorrente a desinformação atingindo em cheio o coração dos brasileiros, causando medo, causando incerteza, causando insegurança, causando desesperança, fazendo com que muito seja especulado e pouco seja provado sobre um determinado assunto. A verdade ela já não tem mais valor, né? Da mesma forma que uma palavra não tem mais valor. Antigamente era tudo no fio do bigode. Você falou, você cumpre. Se vira como você. Se você deu a sua palavra que você ia fazer algo, faça. Foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu aprendi com meu pai. Se você não consegue fazer, não prometa. Se você prometeu, se vire para cumprir. A palavra já não tem mais valor, assim como a coragem também não tem mais valor. Então, ao invés de você ser uma pessoa completamente transparente perante os seus pais e dizer, olha só, pai, eu cometi um erro, eu tive um relacionamento, uma relação com a minha namorada antes da hora, você omite essa informação, ao invés de você dizer, olha só, para o seu chefe, eu não posso ir hoje no dia do trabalho, eu tive uma oportunidade de fazer uma entrevista, será que eu poderia ir? Isso seria o honesto a se fazer. Obviamente que o seu chefe não ia aceitar de forma tão bacana, mas as pessoas mentem. As pessoas falam, ixi, hoje eu tenho consulta do meu filho, e aí vão fazer entrevista em outros lugares. E é difícil, muito difícil Deus prosperar os seus caminhos se você viver à base da mentira. Tudo se tornou questionável e tudo que é dito gera dúvida, inclusive em cima dos púlpitos.
Quantas pessoas aqui já não foram em alguns lugares, ou então assistem algumas pregações, e vocês questionam e colocam em xeque: será que o que esse pastor está dizendo é verdade? Será que o que esse profeta me entregou é de Deus? Será que quando essa pessoa diz que foi curada, ela de fato foi curada? Mas eu quero te dizer que a verdade, ela é muito clara, clara como uma água. Ela é muito óbvia. A definição de verdade, segundo o dicionário, é tudo que está ligado intimamente ao que é sincero. Essa é a definição de verdade. Tudo que está ligado intimamente ao que é sincero. Verdade é a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo, está dentro da realidade apresentada. Mas para mudar essa ideia, porque pensando sobre esse prisma, o que é certo, o que é errado, foi criada então uma verdade relativa. E a verdade relativa consiste em que não existe uma verdade absoluta. Consiste em que cada um tem a sua verdade. E esse pensamento está disseminado inclusive dentro do cristianismo, causando muita divisão, causando muitas dúvidas, muitos questionamentos. Agora, para nós que somos pessoas sérias, de vida com Deus, que buscamos a excelência no servir, que buscamos realmente algo novo do Senhor, uma nova unção, um novo nível de relacionamento, a verdade ela pode ser relativizada? Sim ou não? Alguém disse sim? Se você disse sim, não tem problema, talvez essa seja a sua visão hoje, mas eu estou aqui como um servo do Senhor para falar que se você entender o que essa mensagem diz, você vai entender que a verdade ela não pode ser relativizada. Talvez você esteja aculturado com os dias de hoje, mas essa cultura precisa sair do seu coração e você precisa ser usado para transformar a cultura e o mundo que está lá fora. É possível existir uma meia verdade? Sim ou não? E qual que é a dificuldade de nós, pessoas sérias, acreditar que existe mais de uma verdade? De forma bem prática, aceitar que existe mais de uma verdade é afirmar que não existe mentira. Sabe por quê? Porque o seu ponto pode ser diferente do meu ponto, por mais legítimo que o seu ponto possa ser. Então, se tudo está certo, não existe o errado. Se não existe o errado, não tem o porquê pregarmos contra o pecado. Se tudo está certo, não existe o errado, nós não precisamos pregar sobre o pecado, nós não precisamos falar sobre o inferno. Se nós não precisamos falar sobre o inferno, nós não precisamos falar sobre o diabo. Se nós não precisamos falar sobre o diabo, nós estamos dizendo que ele não existe e que todo mundo vai para o céu. Então, nós estamos dentro de uma teologia universalista, onde diz que todo mundo vai para o céu. Vocês entendem que como isso é complexo, mas ao mesmo tempo é simples? Ou ao mesmo tempo que é simples, isso se torna muito complexo. Porque se a verdade na sua vida ela se torna relativa, a mentira se torna absoluta. Se a verdade na sua vida ela se torna relativa, você relativiza a verdade, a mentira ela se torna absoluta. Se nós pegarmos a Bíblia nos mostra muito claro que existe o sim e existe o não. E o que passa disso eu posso te garantir que não vem de Deus. Segundo João 8,32, e esse foi um texto muito usado pelo nosso antigo presidente, de forma errônea, muito errônea. Mas João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade, até quem não é crente, ouviu essa frase, ouviu esse versículo. Ou seja, Jesus aqui disse que existe uma verdade, a verdade que liberta. Independente da forma como você enxerga, existe uma verdade. A verdade absoluta. Vamos pensar pelo um olhar jurídico. Quem aqui, existe algum advogado, algum juiz, algum promotor existe ali, já ali? Existe mais alguém? Algum advogado? Ali, tem mais gente aí que levantou a mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se uma pessoa matou alguém, de forma proposital ou não, ela cometeu um homicídio, certo ou errado? Homicídio
é o ato de matar uma pessoa, quer seja de forma voluntária ou involuntária. Homicídio é sinônimo de assassínio, de assassinato. Nesse caso, nós podemos até discutir a causa, mas a verdade não muda, houve um homicídio. Amém? Vocês estão comigo? Se nós pensarmos pelo aspecto filosófico, não existe um consenso geral sobre todos a respeito disso. Porque enquanto uns acreditam que a matemática apresenta verdades absolutas, como 1 mais 1 são 2, e isso se aplica em qualquer outra situação, outros argumentam que a verdade absoluta não existe, uma vez que as crenças e as percepções das pessoas, elas são influenciadas pelo seu contexto histórico, pelo seu contexto cultural, e que a verdade ela pode ser subjetiva em um determinado grupo de indivíduos. Enfim, o mundo onde nós vivemos parece e apresenta a verdade como algo não tão importante. Mas eu preciso hoje te lembrar de 3 verdades que não mudam e que jamais vão mudar. Independente do tempo, independente da cultura, independente do lugar ou da forma como o ser humano vive, essas verdades absolutas jamais serão negociadas e jamais mudarão. Sabe que muitas vezes nós pregadores, nós queremos buscar de Deus, e buscando de Deus nós queremos um insight, nós queremos algo novo, algo que gere um uau no seu coração. Uau, que incrível que esse pastor disse, eu nunca tive esse insight. Mas muitas vezes Deus diz para nós: filho, volte para o raso. Volte para o raso, porque nós estamos numa profundidade, e Deus diz volte para o raso, e o raso não em um sentido pejorativo, mas raso no sentido daquilo que precedeu a profundidade. Ou seja, o começo de tudo. Como que foi o começo da sua vida com Cristo? Você entendeu conceitos básicos da vida de um cristão, e você viveu aquilo de forma muito intensa. E talvez você esteja aqui, nessa igreja, porque você é um cristão há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, há 1 ano. Mas essas verdades, elas não mudam, independente do tempo de casa que você tem. E nós vamos refletir um pouquinho sobre aquilo que está escrito, sobre aquilo que Paulo escreveu no livro de Efésios capítulo 1, amém? Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3 até o 14, diz assim, eu vou ler rapidinho, meu tempo, você pode acompanhar na tela conosco, diz assim: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação de plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Talvez você tenha pensado aí, eu não entendi nada do que Paulo diz. É muito texto, é muita coisa, é um vocabulário muito difícil. Mas de forma bem resumida, em uma longa oração de louvor a Deus, Paulo fala sobre o plano de salvação da humanidade. E eu não vou dar mais spoiler, eu vou entrar aqui
nas 3 verdades absolutas que Paulo traz dentro desse texto, amém? A verdade absoluta, que quer você queira, quer você não queira, é que você foi escolhido por Deus, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: euzinho, sou escolhido por Deus. Fala para sua esposa, se ela está brava com você aí, fala assim: ei, eu sou escolhido por Deus, cuidado. E você, esposa, fala para o marido que não está te tratando bem: ei, melhor você me tratar bem, porque eu sou escolhida por Deus. No versículo 4, Paulo diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E eu poderia fazer uma pregação expositiva somente a respeito desse versículo aqui, porque uma vez que nós encontramos dentro desse versículo, do versículo 4, a doutrina da chamada, ou então a doutrina da eleição, que é um assunto muito quente entre os cristãos. Se você tem, por um lado, os calvinistas que acreditam na predestinação de uma forma, você tem os arminianistas e uma outra aba acreditando de uma outra forma, e aquilo que deveria nos unir em amor tem separado as igrejas. O calvinista diz que Deus predestinou alguns enquanto outros não. Ou seja, eles dizem basicamente que Deus escolheu você sim, você não, você sim, você não. Então os arminianistas contra-argumentam dizendo: bom, se é dessa forma que você está dizendo, para que serve João 3,16? Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Ou seja, eu tenho o direito da escolha. Se eu creio, eu tenho a vida eterna. Enfim, é muita loucura, é muitos argumentos, é muita perda de tempo discutindo teologias ou linhas calvinistas, arminianistas ou outras linhas. E eu procurando, achei uma frase que resume de forma perfeita aquilo que eu penso. Porque aqueles que são batistas, eles tendem a ser mais calvinistas. Aqueles que são de uma linha um pouco mais neopentecostal tendem a ser mais arminianistas. Mas deixa eu te falar, a linha calvinista foi criada por John Calvino, um homem falho, que mandava queimar pessoas em praça pública. A linha arminianista foi criada por um homem falho também. Sabe o que foi criado por Deus? A Bíblia, a palavra de Deus. E é nela que nós temos que nos basear. Existem linhas dentro do calvinismo que eu concordo. Talvez dos 5 pontos, 3 pontos eu concordo. Eu não discuto predestinação, porque está na Bíblia. Não talvez como os calvinistas definem ou defendem, mas está na Bíblia, a gente não discute. Em contrapartida, eu também não discuto a perda da salvação, porque a apostasia está na Bíblia. A apostasia é divórcio, é rompimento, é quebra de aliança, e fala que é possível. Então eu não discuto, mas muito tempo é perdido sobre isso. E eu achei essa definição que eu falei: uau, é isso que eu queria falar para todo mundo. Diz assim, algum autor fez, eu não sei quem é o autor, então eu não posso citar quem é, eu só li a frase, que diz assim: a compreensão intelectual nem sempre é o critério certo para aceitarmos alguns ensinamentos ou doutrinas. Não existem problemas mais difíceis, tanto para a ciência quanto para a filosofia, ou então a teologia, do que aquele apresentado pelas evidências dadas tanto pelo livre-arbítrio, que é a liberdade, como pelo determinismo, sob que a predestinação e a eleição podem ser classificadas como subcategorias. Assim sendo, a antiga batalha verbal acerca das doutrinas da predestinação e do livre-arbítrio humano, que tem dividido denominações evangélicas e causado contenda entre os cristãos, é uma batalha inútil e desnecessária. Ambos os lados desse conflito têm razão, embora não saibamos determinar de que maneira. Ou seja, discutir isso, meu querido, é completamente inútil. Prega o evangelho, de forma muito resumida. Mas, voltando ao texto, você foi escolhido por Deus, mas essa escolha exige de nós algumas posturas. A primeira, que o texto diz que nós teríamos que ser santos.
Esse termo, ele se origina de agos, que significa respeito, aquele que produz tal sentimento, e posteriormente veio a significar algo consagrado a Deus, algo separado, algo dedicado, um sacrifício. Se falarmos em termos evangélicos, temos aqui a ideia de um crente tão forte, tão devoto, transformado segundo a imagem de Cristo, que busca a mesma santidade que Cristo teve. Nós estamos lá? Não. Nós estamos caminhando. Essa é uma caminhada. E evangelho é renúncia. Você é escolhido por Deus, e não é porque você foi escolhido por Deus que você não tem que renunciar. Evangelho é renúncia. E qualquer outro evangelho que pregue qualquer coisa que não seja renúncia, arrependimento, joelho no chão, é um evangelho fraco, é um evangelho mentiroso. Mas ele também diz que, além de ser santos, nós precisaríamos ser irrepreensíveis. E ser irrepreensível é você não ter mancha, é você não ter defeito. Ou seja, aquilo que não provoca censura. Os animais usados para sacrifício, eles tinham que ser irrepreensíveis. Eles não podiam estar machucados, eles não podiam ter feridas. E somente aquele que possui a santidade de Deus é realmente irrepreensível. Essa santidade, irrepreensibilidade, ela resistirá ao olhar minucioso de Jesus. Jesus vai olhar para a sua vida e vai falar: gostei, esse aqui é irrepreensível. Nós fomos escolhidos, meu irmão, para que nós fôssemos dados por Deus como co-herdeiros com Cristo, mediante a redenção dele por meio da sua graça, visando a sua glória. Você foi escolhido por um propósito. Você não foi escolhido porque você é um grande influencer, porque você tem milhares ou milhões de seguidores. Você não foi escolhido porque você é um excelente profissional, uma pessoa bem-sucedida, ou então porque você é um médico bam. Se fosse assim, nós teríamos algum mérito nisso. Mas nós não temos méritos nisso. Ele te escolheu antes mesmo de você decidir por ele. João 15,16 diz assim: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E o interessante dessa passagem é que ela nos mostra, nos ensina o tempo em que essa escolha se deu. Segundo a palavra, antes da fundação do mundo. Ele sabe de tudo. Ele te escolheu por um propósito, segundo o Evangelho de João, para que você vá e dê frutos. Irmão, mas eu sou muito sujo, a minha vida é uma bagunça. Ele te escolheu. Se ele te escolheu é porque ele viu algo bom em você, e ele viu que ele poderia te usar, e usar suas características para influenciar pessoas e trazer pessoas para o reino de Deus. A primeira verdade que você tem que entender e acordar com ela todos os dias na sua mente: você foi escolhido por Deus para um propósito, glorificar o nome dele. Você não foi escolhido por Deus para conquistar coisas terrenas. É ótimo você conquistar coisas aqui, mas a nossa expectativa de vida ela é muito pequena se comparada à eternidade. Então, enquanto você estiver com vida, com fôlego no seu pulmão, louve a Deus, glorifique a Deus. Você foi escolhido por Ele para um propósito, glorificar o nome dele. Amém? A segunda verdade absoluta que eu quero dizer é que nós somos redimidos por Cristo. E esse processo de redimir, ele fala sobre uma época onde os escravos eram redimidos. Naquela época, o que acontece? Eu ia até um mercado de escravos, era muito comum a comercialização de escravos. Então eu ia até um mercado de escravos, eu tirava o meu dinheiro e eu comprava, eu escolhia: eu quero o Sérgio, meu escravo. Pagava o dinheiro e o Sérgio então se tornava o meu escravo, eu tornava senhor do Sérgio e ele me servia. O conceito de redimir é diferente. Era como se eu fosse ao mercado e falasse assim: Sérgio, vou pagar por você, está aqui o dinheiro, agora você não é mais meu, você não é mais dele, você está livre. Conceito de redimir era alguém que ia e pagava para trazer a liberdade para aquele escravo. Nós somos redimidos por Cristo e com Cristo.
Uma pessoa redimida, ela estaria livre para sempre. O versículo 7 diz assim: no qual temos redenção pelo sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua glória. Mas você vai dizer para mim: Ramon, nós vivemos em um tempo onde nem existe mais escravo. Mas eu quero te falar, eu preciso voltar um pouquinho nesse texto e lembrar quem você era antes de Cristo. Efésios 2, de 1 a 5 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, diga assim, mas Deus, meu querido, mas Deus, olha a bondade do nosso Pai, diz assim: sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E é exatamente isso. Nós éramos pecadores, nós éramos condenados ao inferno, nós éramos escravos dos nossos pecados, dos nossos medos, aprisionados nas nossas próprias dificuldades e dores, mas através do sangue de Jesus nós somos comprados, nós fomos salvos, nós fomos libertos para que nunca mais nós precisássemos ser escravos novamente. Só que existe uma relativização dentro do Evangelho, onde diz o seguinte: você foi salvo pela graça, você não precisa fazer nada. Isso desvalida totalmente o sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? Porque não é porque foi de graça para você. Porque, vamos ser sinceros aqui, o que custa para nós hoje falar que nós somos cristãos? O máximo que vai rolar é uma chacota de alguém que não gosta. Você não vai ser perseguido, você não vai ser espancado, você não corre o risco de morrer. Não existe dano em você dizer que você é um cristão. O máximo que você vai encontrar no seu caminho é um endemoniado querendo tirar a sua paz. Mas não é porque foi de graça que não custou algo para alguém. E quando custa algo para alguém, Deus diz: olha só, eu entreguei o meu filho para vocês, eu dei o meu filho para que vocês fossem libertos, mas eu exijo uma coisa de vocês, que vocês sejam santos e irrepreensíveis. E você ser santo e irrepreensível é você se arrepender todo dia dos seus pecados, e arrependimento é transformação de mente. Não adianta você dizer: mas eu me arrependo, e continua vivendo a vida podre de sempre. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Porque o remorso é um sentimento, o arrependimento é uma atitude de transformação, de mudança. E o Evangelho é isso. Foi de graça para você, mas exige de você uma renúncia. E se você não renunciar aos seus pecados, você não entendeu o amor e o valor do sacrifício de Jesus na cruz. E o que Satanás quer fazer você sentir é que você é um esquecido, sem valor algum para Deus. E o que tem acontecido com a humanidade é que a humanidade tem acreditado e tem desvalorizado a cruz de Cristo. Colossenses 1, 13 e 14, Paulo diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Sem a crença na remissão de pecados, meu irmão, a obra realizada na cruz fica vazia e sem sentido. A morte de Cristo, o sacrifício de Jesus, elas perdem o significado. E esse esvaziamento e essa perda de significado abrem portas para qualquer tipo de heresia dita, inclusive dentro das igrejas. É muito comum hoje você ouvir, se você é uma pessoa que consome YouTube e consome outros tipos de pregadores, você tem toda a sorte de pregadores, né? Tem aqueles que são bíblicos. Se nós pegarmos uma igreja presbiteriana, Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus, um homem sério, palavra, igreja histórica, uma igreja linda.
Se nós pegarmos outras igrejas batistas, uau, incrível, palavra, relacionamento, confronto. Mas nós também temos coisas ruins na internet. Teorias e teologias do tipo: vem para a minha igreja que você vai ser rico. Muito comum, muito comum. Dá tudo que você tem que você vai ser rico. Vem para a minha igreja que você vai ser curado. Vem para a minha igreja que eu vou destravar o seu mindset. Deixa eu te falar uma coisa. Quem é capaz de operar qualquer milagre? Quem é capaz de dar provisão? Quem é capaz de fazer com que você seja renovada, sua mente seja transformada? Quem é capaz de exercer cura? Se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo aponta para Jesus, e Jesus aponta para Deus, e a Trindade ela é única. Eu tenho o dom de cura, e eu não falo isso com soberba não, porque Deus derramou sobre a minha vida, mas nunca vocês vão me ouvir dizendo: vem para o meu culto hoje que eu vou orar por você e você vai ser curado. Sabe por quê? Porque não depende de mim. Não depende de mim você ser curado. Eu posso te dizer, se você pedir, você faz uma oração para que eu seja curado? Óbvio que eu faço. Faço e faço com fé daquilo que Deus pode fazer. Se vai fazer ou se não vai fazer, não é um problema meu. O poder não está nas minhas mãos. O poder está no nome dEle. E Ele é soberano. E Ele faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer, como Ele quer. E é por isso que Deus tem operado nesse lugar. Porque a cura é para a honra e glória dEle, não é para a edificação de um ministério, ou a promoção do nome da igreja. E nós precisamos entender isso. Já faz algum tempo que, por exemplo, o pecado não é tratado como um pecado. Sabe por quê? Porque falar de pecado não é popular. Sabe por quê? Porque falar de pecado não atrai multidão. Falar de pecado não faz as pessoas: uau, que hype maneira, que hype incrível, que presença maravilhosa. Falar de pecado afasta as pessoas, porque quando você fala de pecado, você aponta o dedo na ferida. E só existe um meio, mais santo, eu já disse uma vez aqui, mais santo não é aquele que menos peca, mas é aquele que mais se limpa. E muita gente suja que não quer se limpar, e vive uma vida mentirosa perante o Senhor. Não estou falando de nenhum de vocês, porque essa igreja é incrível. Mas existem muitas pessoas que fogem da igreja, porque elas querem um evangelho soft, um evangelho tranquilo, um evangelho palatável. Sabe, existe um pastor, que eu não vou citar aqui, eu não sigo muito ele, é um pastor, enfim, mas ele disse algo que eu falei, talvez seja a primeira coisa que ele tenha dito que eu concordo. E ele disse assim: nós temos que parar de romantizar o pecado. Hoje nós damos qualquer tipo de nome para pecado. Nós definimos pecado como problema. E ele diz assim: as pessoas dizem, eu tenho um problema com pornografia. Não, você tem um pecado com a pornografia. Eu tenho um problema com adultério. Não, você vive uma vida de pecado adulterando. Eu tenho um problema com a mentira. Não, você tem um pecado de fofoca, linguaruda ou linguarudo. Eu tenho problema com isso, eu tenho problema com aquilo. Não, você tem um pecado. A diferença de pecado para problema é que problema se resolve e pecado se arrepende. Problema é o que eu tenho muitas vezes na minha casa, quando meu filho me desobedece, quando eu não concordo com algo com que a minha esposa faz, e nós temos um momento onde nós tentamos aparar as arestas. Problema eu tenho muitas vezes aqui dentro da igreja por conta de visões, ou então de um direcionamento que talvez alguns não gostem. Isso nós resolvemos, nós sentamos e como pessoas maduras, nós conversamos e nós ajustamos. Pecado, joelho no chão, confissão do pecado. Esquece das coisas que para trás ficam, do pecado que você deixou lá atrás. Você olha para Cristo e você fala: Senhor, a minha vida vai ser modificada, porque a partir de hoje eu quero andar com o Senhor e rumo ao Senhor. Essa é a diferença. O relativismo e a psicologização da fé
estão levando as pessoas a uma compreensão não bíblica do pecado e, consequentemente, a não confissão do pecado e a não conversão genuína e verdadeira. Quero te falar que Jesus Cristo nos redimiu com um propósito, e o propósito é para que nós fôssemos um espelho dele aqui na terra. Existe um estudo que diz que os filhos nos observam mais do que nos ouvem, mas não são só os filhos, as pessoas nos observam mais do que nos ouvem. Você acha que aquela pessoa do seu trabalho que você diz assim, você tem que ser mais amorosa, você tem que ter mais paciência com as pessoas. E aí o seu chefe vem e fala, eu preciso que você faça hora extra aqui, você fica, desgraçado, bastardo, ele acha que eu não tenho mais nada que fazer, ele acha que eu só trabalho. Você acha que essa pessoa realmente olha e fala, uau, que discurso maravilhoso de amor, que discurso de paciência? As pessoas nos observam muito mais do que nos ouvem. Quando as pessoas começarem a observar em você uma transformação radical de atitude, uma transformação radical de comportamento, aí elas vão dizer, uau, ele está diferente. E aí você vai ter a oportunidade de falar, eu não consegui por conta própria, ele me mudou, ele fez por mim. Quando nós entendemos que nós somos espelhos, e nós temos a consciência do valor do sacrifício de Cristo sobre as nossas vidas, da remissão, então nós temos o desejo também que outras pessoas tenham o mesmo tipo de experiência. E a terceira verdade absoluta que eu quero te falar hoje, a primeira é que você foi escolhido por Deus, a segunda é que você foi redimido por Cristo, e a terceira é que você foi selado pelo Espírito. Efésios 1, 13 e 14 diz assim, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele traz um resumo da conversão de uma pessoa, e assim ele explica totalmente como uma pessoa convertida ela passa a ser no Senhor. Primeiro ele começa dizendo que depois que nós ouvíssemos a palavra da verdade, e para não deixar qualquer dúvida sobre qual seria essa palavra, para não deixar qualquer tipo de questionamento filosófico, ou então um pensamento pagão, ele diz, e ele deixa claro, essa palavra da verdade era o evangelho da salvação. Então ele diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, qual que é a palavra da verdade? O evangelho da salvação. Aí Paulo continua dizendo, tendo nele também crido. Aqui nós vemos o despertar da fé cristã. Ou seja, a pessoa que recebeu a semente do evangelho, creu nele, compreendeu a mensagem, e toda a boa notícia que compõe o evangelho e é recebida no coração, ela gera arrependimento, ela gera uma transformação, ela gera uma mudança. Só que tudo isso começa pelo você crer no evangelho da vossa salvação. Aí Paulo diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo, e aqui nós temos uma baita de uma simbologia, porque várias ações podem ser entendidas como selados. Entre os pagãos, os devotos daquela ou de uma ou de outra divindade recebiam sobre a pele o tipo de uma tatuagem, e essa tatuagem dizia, olha só, essa pessoa pertence a mim. Como escravos, os escravos recebiam marcas na sua pele onde diziam, essa pessoa pertence a tal pessoa. Os judeus tinham a circuncisão como um selo do pacto abraâmico, e nós temos o Espírito Santo mediante a sua presença dentro das nossas vidas. E quando nós aceitamos Jesus, ele imprime o selo, o Espírito Santo dentro de nós, ele diz, a partir desse momento ele pertence a mim, ele não pertence mais a nenhuma potestade, ele não pertence mais a nenhum demônio, ele não está solto vagando por um dono, não, ele tem um dono, e o meu selo está sobre ele. Para o crente, para nós, o Espírito Santo é quem serve de garantia, nos assegurando que as promessas da nova aliança
contidas no Evangelho são cumpridas. E aí você vai me perguntar, tá, Ramon, mas qual é a promessa da nova aliança? O que seria a promessa da nova aliança? A promessa da nova aliança, ela é mencionada em Ezequiel. E talvez você já tenha ouvido esse versículo, mas nunca tenha parado para buscar o contexto, para buscar ao que se referia. E diz assim em Ezequiel 36, 26 e 27: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel enumera vários aspectos aqui da nova aliança. Primeiro ele diz que nós teremos um novo coração. Depois ele diz que nós teríamos um espírito novo, o Espírito Santo que habita na vida de todo crente. E sob a nova aliança, nós temos a oportunidade de receber a salvação, como um presente gratuito. Eu encerro essa mensagem lendo para vocês o que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 9. Paulo dizendo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nossa responsabilidade, família, é exercer a fé em Cristo, aquele que cumpriu a lei em nosso favor e acabou com o sacrifício da lei por sua própria morte sacrificial, e através do Espírito vivificante que vive na vida de todo e qualquer crente. Queria pedir que você feche seus olhos onde você estiver. Existem muitas verdades relativas sendo ditas. Uma dessas verdades é que todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma verdade relativa. Existe uma outra verdade relativa que diz assim: você não precisa resolver hoje a questão da sua salvação, você pode deixar para a próxima semana, você pode deixar para uma próxima oportunidade. E eu não quero falar sobre essas verdades relativas que são absolutamente mentirosas. Eu quero falar sobre uma verdade absoluta: que Jesus Cristo te escolheu para um propósito, para que você possa ser cheio da presença dEle, para que você possa ser cuidado por Ele, para que você possa ser amado por Ele. E Ele não está preocupado com o seu passado, Ele está preocupado com o seu futuro. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. Deixa eu te falar, ninguém chega para se lavar depois de uma guerra limpo. Todo mundo que participa de uma guerra, participa de uma competição, chega para se lavar muito sujo, com a armadura suja, com marcas no seu corpo, com cicatrizes no seu rosto. Então quando você se lava, você se sente melhor, você se sente mais leve, você se sente mais digno de sentar para jantar. E o que Jesus Cristo quer fazer na sua vida hoje é fazer com que você se sinta digno. Não importa se Satanás diz sobre a sua vida: você não é digno de receber o amor de Cristo. Quando Satanás quiser lembrar você sobre o seu passado, você lembra ele sobre o futuro dele. Você diz: Satanás, um dia você vai ser derrotado para sempre, e eu vou estar lá contemplando do céu a sua queda e a sua derrota. Mas para que você entenda que você foi escolhido, você precisa aceitar o sacrifício de Jesus. E aceitar o sacrifício de Jesus é você confessar com a sua boca e aceitar no seu coração que Ele é o único Salvador, e Ele é a única resposta para a sua vida. Depois que você faz isso, o Espírito Santo vem e sela a palavra da verdade sobre o seu coração. Existe alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Fique com a sua mão levantada e nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém nesse lugar que deseja fazer essa oração?
Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Eu queria pedir que você que deseja fazer essa oração, que você fique em pé onde você estiver, e nós vamos orar por você. Você que está atrás, por favor, fique em pé. Fique em pé, não tenha vergonha. Pode ficar em pé. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Glória a Deus pela sua vida aí atrás, eu vejo você. Não caia na mentira de Satanás, dizendo uma verdade relativa que você não precisa resolver isso hoje. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que você pode enfrentar amanhã. Não estou falando que você vai morrer amanhã. Estou falando que amanhã você pode enfrentar uma batalha, mas quando nós temos Cristo ao nosso lado, nós temos a esperança que Ele nos dará a vitória, mesmo que nós passemos por grandes turbulências. Se você decidiu entregar a sua vida para Jesus, eu quero pedir que você saia do seu lugar e que você venha aqui à frente. Se alguém puder trazê-lo aqui também, por favor, nós queremos orar pela vida dele. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você está no seu lugar e está sentindo um incômodo aí, falando, eu acho que é para mim essa mensagem, eu acho que está falando comigo, mas eu não me sinto confortável de dar esse passo, pega na mão da pessoa que te trouxe até aqui e fala assim, eu quero, me ajuda, me leva até lá à frente. Amém? E você que está nos assistindo online, se você deseja fazer essa oração, vai aparecer um QR Code na sua tela. Eu peço que você escaneie esse QR Code e entre em contato conosco, amém? Mas alguém deseja? Esse é o dia que o Senhor fez, meu querido. Eu declaro quebrado toda a corrente que talvez esteja te prendendo no seu lugar. Eu declaro liberdade do Espírito sobre este ambiente. Não é sobre simplesmente números, mas é sobre relacionamento, é sobre conquista. Eu não estou te convidando para uma religião, eu estou te convidando para um relacionamento genuíno com Jesus Cristo, onde você vai conhecer o caráter do Deus de amor, o caráter do Deus de provisão, o caráter do Deus que preenche todo vazio na sua alma. Se você deseja, saia do seu lugar agora em nome de Jesus e venha aqui à frente, nós vamos orar, amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração e que você ore assim comigo. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu declaro, Senhor, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu confesso os meus pecados e eu peço, Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Me abençoe, me guarde e me dirija nessa caminhada contigo. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a tua paz sobre cada um. Declaro a tua paz sobre os corações. Declaro a tua paz sobre as mentes. Declaro o teu Espírito Santo tocando, selando cada um dos teus filhos neste lugar. Declaro o teu amor sendo derramado sobre a vida deles. Declaro que nenhuma palavra de maldição lançada ou dita tem valor sobre a vida deles. Declaro que eles foram escolhidos pelo Senhor, que eles são redimidos pelo teu sangue, Jesus, e que eles são selados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Eu queria pedir que você seguisse os diáconos até ali, enquanto eles fazem uma oração para você de forma individual. Nós não vamos te pedir nada, é só entender como nós podemos servi-los, amém? Eu queria pedir para a igreja ficar em pé. Essa mensagem eu não creio que cabe um apelo, cabe uma reflexão. Porque talvez você venha na igreja há muito tempo, mas você se distanciou disso. E hoje é tempo talvez de você voltar para o raso. Talvez você esteja no fundo, com a água no pescoço, e você não esteja encontrando um respiro, algum jeito de você enxergar o horizonte, ou então ter esperança. Mas o que o Senhor está te dizendo é: filho, volta um pouquinho para o raso, volta para o lugar onde precedeu a profundidade, e eu vou te ajudar nessa caminhada. Deus, que cada mentira dita por Satanás seja quebrada nessa noite em nome de Jesus. Deus, muitas vezes Satanás quer colocar verdades relativas, Deus, para que nós relativizemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, ou tudo aquilo que a sua palavra diz, mas nós estamos aqui declarando com a nossa boca, para que Satanás ouça que nós acreditamos na inerrância da sua palavra, que nós acreditamos que a sua palavra nos foi dada como um presente, como um manual de conduta, e é nela que nós nos baseamos.
Nós declaramos, Deus, que nós sabemos que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Nós valorizamos a remissão de Cristo sobre as nossas vidas e aceitamos o selo do Espírito. Guarda o coração de cada um dos teus filhos. Abençoe cada um dos teus filhos neste lugar. Eu declaro transformação. Eu declaro um evangelho verdadeiro. Eu declaro um evangelho de vitórias, Deus. Mas eu declaro que essas vitórias serão dadas pelo Senhor e não por mãos humanas. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, vamos encerrar. Levante suas mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe.